Olá a todo mundo do Movimento Discipular. Mais uma entrevista com pessoas importantes e relevantes no cenário cristão, dessa parte de discipulado e também de gestão de pessoas dentro da igreja. Hoje o nosso entrevistado espera aí que o currículo é bem grande, então vamos lá. Ele é tecladista, pianista, arranjador, produtor musical, com inúmeros trabalhos realizados no Brasil, no exterior, mais de 20 anos no cenário musical, trabalhando para Sony Music e muitos artistas de renome nacional e internacional. Vindo para o nosso lado ministerial, é um teólogo, mestrando em pastoreio de artistas, idealizador de projetos como Espaço Vida e Música, que promove o ensino das artes em geral, Projeto Vida e Arte, que é um projeto social de inclusão através da música, Arte que Sustenta, que é voltado para o auxílio de artistas com dificuldades, que hoje está sendo coordenado pelo pastor Ragner, coordenador do projeto Ombro Amigo, que auxilia profissionais da saúde nesse período de pandemia, pai, esposo, avô, pastor do Ministério de Artes e Adoração da PIB Curitiba, pastor Paulo Davi Silva. Pastor, muito obrigado por abrir um espaço nessa tua agenda tão concorrida aí para atender a gente aqui do Movimento Discipular. Eu que agradeço, Kiko, a oportunidade. Obrigado mesmo. Eu estou aqui para servir. Tudo isso que você falou aí é fruto da graça e misericórdia, viu? Que é isso, pastor. A gente sabe que Deus dá os dons e os talentos, mas a gente tem que trabalhar também. E sei que muito de tudo isso aqui, lógico, é a mão de Deus, mas é o seu esforço pessoal também de correr atrás de tudo isso. Pastor, a gente está num movimento dentro da nossa igreja que eu estou achando muito bonito e ele está voltado muito para essa ideia de discipulado, o movimento discipular que surgiu agora, trazendo, né, mais para a visão das pessoas que a necessidade desse trabalho de discipulado, para que as pessoas que aceitam a Cristo possam continuar caminhando e continuar crescendo. E no seu caso, que trabalha com o movimento, com o ministério de adoração, com artes, com artistas, né? Queria, antes de começar as perguntas especificamente, pedir para você um testemunho de algum discipulado que você viu ou fez e percebeu uma transformação realmente de Jesus na vida desse artista que você estava acompanhando, ou de alguma pessoa não artista. Tá. Bom, eu acredito muito no discipulado. Na verdade, esse é um dos valores para mim, desde que eu entrei no ministério, né, no ministério pastoral, eu coloquei como foco. Eu acredito na caminhada com pessoas, no investimento, principalmente quando existe um início do conhecer Jesus, as expectativas que são geradas no coração da pessoa, aquela paixão. Se você não consolida isso num discipulado, na palavra e numa caminhada, talvez a pessoa ela só vai continuar vivendo das experiências com Jesus, mas não com fundamento na palavra que respalda aquela experiência com Jesus, né? Eu tive várias pessoas, assim, tanto do meio artístico, que hoje estão na nossa igreja, outros estão em outros lugares, como também pessoas que não eram ligadas ao contexto artístico, que eu tive o privilégio de caminhar com elas e o presente de Deus de investir na vida delas nesse sentido, né? Uma das pessoas para mim assim que marca muito, em especial, e hoje faz parte da equipe ministerial comigo, por exemplo, é o Douglas, né? O Douglas foi um desses investimentos de discipulado, porque para mim o discipulado ele não abrange só
o fato da pessoa já ter conhecido a Cristo, é a profundidade que vai construindo dessa caminhada com Cristo. E a transformação, que essa profundidade de caminhada com Cristo vai transformando a vida como um todo. Então, quando eu lembro do Douglas há muitos anos atrás, né, e olhando esse caminhar com ele, que fez parte um mentoreamento também, que é um outro braço, né, de extensão de um discipulado, eu posso ver a profundidade que ele tem hoje na família dele, nos projetos que ele realiza, faz parte da equipe ministerial comigo, e assim tantos outros, né, tem vários artistas que continuam no âmbito profissional, que eu tive o privilégio também de discipular, caminhar com eles, e vê-los, eles firmes com Jesus, na sua experiência pessoal com Jesus, mas tendo o respaldo por causa da palavra de Deus. Uma coisa é você viver a experiência com Jesus, a outra é você ter o chão que faz com que as tuas experiências com Jesus elas sejam fortificadas e solidificadas. E isso, para mim, só acontece no discipulado e no ensino da palavra no discipulado, né? Legal, legal. Pastor, agora vindo para a nossa área artística. Tá. Esses dias eu morri de medo, porque eu tenho uma aula na escola bíblica da PIB sobre discipulado de artistas, e daí quando eu acabei de dar aula, um amigo me mandou um WhatsApp e falou assim, sabe que o pastor Paulo tem 2 lives sobre isso? Aquilo me gelou, porque eu falei assim, eu não perguntei nada para ele. Que tal que eu falei tudo ao contrário do que a gente está pensando? Mas graças a Deus, Deus é bom e parece que a gente estava na mesma linha, né, de pensamentos. Sim, na mesma página. Graças a Deus. Então, na sua visão hoje, qual que é a diferença de tratamento de um discipulado? O que a gente acaba tendo que adaptar um discipulado para um artista? Assim, eu diria um artista pensando assim numa pessoa de grande performance, de alta performance, assim, um artista, digamos assim, um músico muito bom, um cantor muito bom, um excelente pintor reconhecido, ou da dança. Qual a diferença de abordagem? Qual a diferença de trabalho, de tratamento a gente deveria pensar quando se trata de um discipulado dessa pessoa? Esses artistas de alta performance, artistas que vivem profissionalmente da sua arte e que durante muito tempo da sua vida ele construiu a sua base de vida em cima da sua arte e não de uma fé ou de uma crença, alguns transformam a sua arte no seu Deus, sabe? E isso é diferente de quando você trabalha com alguém que não tem essa veia artística como parte da sua essência. Não é só uma profissão. Não é igual um administrador que também tem os seus dons e talentos na administração, mas aquilo ele estuda, ele adquire. O artista é nato isso dele. Isso já vem com ele. Aquele que é artista mesmo de alta performance e que vive disso profissionalmente. Então, existem algumas características que envolvem, sim, a personalidade de um artista, que a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente vai falar de discipulado. Algumas questões, elas se tornaram, sabe, Kiko, rótulos. Mas alguns rótulos, eles eram fatos. Só que, por as pessoas não saberem trabalhar com esses fatos, criaram os rótulos e se afastaram das pessoas que eram artistas. Por exemplo, hoje quando você fala assim, os artistas têm uma tendência muito grande à vaidade, tá? Eu tenho que olhar isso como fato, é verdade. Todo artista nato, todo artista de alta performance, todo artista que tem o seu sucesso profissional adquirido e construído, é natural nele a vaidade e o orgulho.
ele se sente o máximo no que ele faz. Ele se sente autossuficiente no que ele faz. Ele até pode fazer parte de uma equipe, de um grupo, de uma banda, de uma performance que outras pessoas, mas ele é seguro de si. Acontece que dentro do meio cristão, quando olha para essa característica de vaidade, tenta mudar essa personalidade, mas não entrar com o evangelho, que é capaz de gerar o fruto do Espírito, que desenvolve características que são necessárias na vida daquele artista. Se preocupa mais com o que ele faz e com a arte dele do que com ele. E se nós percebermos bem, todo artista, mesmo de alta performance, são extremamente vulneráveis na sua área emocional. A maioria. Se você chega para eles e você vai conversar com eles sobre a vida emocional deles, a grande maioria é desestruturada. Então, se você vem com um rótulo, você já cria uma separação. Se você vem com as necessidades básicas que ele tem para a vida dele, você encontra espaço. E aí que eu acho tremendo o discipulado, porque eu acredito piamente assim e convictamente que no meio artístico, primeiro você ganha as pessoas para você, para depois ganhá-las para Deus. Entendeu? Por isso que eu vejo que existe sim uma diferença de tratamento, existe sim uma realidade de personalidade muito específica. Uma coisa é você lidar com um médico, que ele sempre foi, desde criança, era apaixonado pela área da saúde, e ele foi estudar para ser um médico. Então ele tem um lado humanizado dele, ele tem um lado da paixão dele, mas a gente está falando de algo científico, que ele teve que estudar para isso. E a arte não, a arte é criação, a arte é emoção, a arte é sentimento, né? A arte é expressão. E quem já nasce com isso, até na live, né, que você falou, a live as duas lives, eu justamente criei essa distinção, deixei claro essa distinção, do que significa o artista como profissional, como esse artista de alta performance, que já foi gerado com isso. Deus já colocou essa cepa, né, esse gene nele quando ele foi gerado. Diferente daquele que tem uma percepção musical e desenvolveu isso, né? E que hoje a gente conhece, eu conheço excelentes músicos que são advogados, que são médicos, que são administradores, que são de outras áreas. Mas aquele que é de alta performance e que a vida dele realmente é a arte dele, esse você tem que ter uma abordagem diferenciada no acompanhamento e até mesmo para a explanação do evangelho. Porque alguns, principalmente os que têm mais relevância, são meio que donos de si. Como isso completasse ou complementasse as outras áreas de fragilidade da vida dele. Entende? Então, realmente precisa, e tem outras características, né, que eu poderia colocar, eu só pontuei algumas aqui dentro disso, né, que faz com que o discipulado para o meio artístico, ele tem que realmente ter uma abordagem diferente de um discipulado tradicional, né? Como eu falei também na aula da escola bíblica, né? Porque esse artista de alta performance, ele acaba se preparando a vida toda dele para ser o melhor, né? E às vezes ele chega na igreja, ele vai querer dar o melhor porque ele está com aquele primeiro amor, e às vezes as pessoas vão botar esse rótulo, nossa, que exibido, nossa, tá se achando. Uhum. Às vezes mas às vezes também não é, né? Às vezes é só ele tentando se expressar do jeito que ele sabe desde sempre. Sim. É interessante isso que você colocou, porque quando a gente caminha com alguém que é de alta performance e ele entra e ele conhece o evangelho e ele não tem a oportunidade de ser discipulado por alguém
que entenda a mente dele, que entenda a linguagem dele, que entenda a personalidade artística dele também, você corre esse risco dele chegar com todo esse amor, com toda essa paixão e de alguma maneira transparecer que ele está querendo ocupar espaço de pessoas. Porque nós temos artistas cristãos dentro da igreja, ou músicos, ou dançarinos, ou, enfim, expressões artísticas dentro da igreja, aonde as pessoas não têm a mesma habilidade, ou o mesmo talento específico de um profissional, e que se sentem mais do que um profissional. Então, o discipulado, nesse sentido, ele tem que acontecer de ambos os lados, sabe? Quando você discipula, sabe, Kiko, alguém que é de alta performance, que conheceu a Jesus, que está naquele primeiro amor, e você ensina para ele o que é ser servo, normalmente eles conseguem encontrar um espaço equilibrado. Se você só traz ele porque ele conheceu Jesus, ele é de alta performance, se você não trabalha valores do que significa servir a Deus, servir a Cristo, com o dom e o talento dele, você talvez vai expor esse artista e até esfriar aquele amor que ele estava tendo no início dele de caminhada com Jesus. Porque você não preparou ele para isso. Você não preparou ele para ele encontrar pessoas que tocam menos do que ele e que são mais orgulhosas do que ele. Entende? Porque você também não discipulou esse que toca menos e se sente o máximo. Por isso que o discipulado, eu acredito no investimento na vida de pessoas. Por isso que a área de adoração, o nosso foco em primeiro lugar é o pastoreio. É caminhar junto. Indistintamente, mas caminhar junto, né? Porque senão você não gera essa aproximação e esses valores do reino da palavra, né? Essa já ia ser a minha próxima pergunta aqui, né? Nós temos na Igreja Batista um ministério de adoração com, eu não sei o número certo, eu vou chutar aqui, aproximadamente 1.000 pessoas. Chega mais ou menos isso, no geral. E eu ia te perguntar qual é o foco desse ministério, o foco do discipulado nessa área. Estamos treinando, pastor, pessoas que vão entender e olhar esses artistas, ou essas pessoas que estão se aproximando, mesmo o de final de semana, né, que é esse que às vezes ele chega mais, se achando mais do que esse artista de alta performance. A gente está treinando, nossa igreja tem um preparo para pessoas discipularem, acompanharem essas pessoas? A gente foi melhorando isso no decorrer do tempo, Kiko, sabe? Conforme as necessidades elas foram surgindo, nós fomos criando alguns programas e alguns mecanismos para isso. Como na visão ministerial que Deus colocou no meu coração e que eu acredito, o pastoreio ele tem que ser algo intencional, ele não pode ser opcional. Claro que toda a estrutura do ministério também ela foi sendo construída para isso. Dentro da própria área de gestão organizacional do ministério, eu montei e tenho desenvolvido ela como base o pastoreio, mesmo sendo área de gestão organizacional. Então, e aquele valor assim, não é do pastor do ministério unicamente a responsabilidade de cuidar de alguém. Todos nós somos ministros da graça de Deus. Então, todos temos que cuidar de alguém. Então, como é que eu fui trabalhando isso? Primeiro, eu colocando em prática para que pudesse inspirar os outros também a viverem isso e colocar em prática. Como que a gente faz isso? Bom, eu tenho o Kiko. Não, eu vou começar a caminhar com o Kiko. Por quê? Porque eu sei que se eu investir na vida dele, o que ele está aprendendo na vida dele, ele vai um dia encontrar alguém que ele vai falar assim, poxa, eu vou fazer com você o que fizeram comigo. Então, essa ação multiplicadora do discipulado, ela também acaba sendo muito natural se o líder
juntamente com os seus liderados, tem isso como um princípio. As ferramentas são muitas. A gente tem o passaporte, que é a entrada da pessoa no ministério. A gente tem os pastores de áreas, os ministros de áreas. A gente tem os líderes de áreas dentro dessas equipes. Tem os ensaiadores que também tem que entender que ele tem que orar com aquele povo e cuidar daquele povo. Então, essa multiplicação da visão, ela pode não ser eficiente o suficiente para você alcançar a todos na mesma intensidade, mas o valor está implícito em todas as ações que o ministério faz. Entende? Então, se você consegue unir essa visão consolidada de cuidado e pastoreio, que eu também sou responsável por você, né? E que você também é responsável por quem está junto com você. Se nós continuarmos sempre a multiplicar isso, automaticamente o discipulado, que é esse caminhar juntos, também vai produzir resultados no ministério. Então, a nossa base no ministério é essa, é o pastoreio. Se é eficiente 100%, não. A gente sempre tem que estar melhorando? Tem. Sempre tem que estar ajustando? Tem. Sempre tem que estar olhando a dinâmica natural? Tem. Só que, se nós abrirmos mão disso hoje, eu diria para você que o nosso ministério passa a ser performático, e essa não é a nossa visão. Entende? Tem uma formulazinha bem simples que eu uso já há muitos anos, que quando você investe em técnica, você colhe performance. Quando você investe em vida, você vai colher espiritualidade. E no Ministério de Artes, precisa haver um equilíbrio entre esse investimento na vida e técnico. Entende? Eu não posso investir mais na técnica do que na vida. Mas eu também não posso investir exageradamente na vida e não investir tecnicamente. A gente tem que sempre procurar trabalhar o equilíbrio. Agora, se você investe mais na vida do que tecnicamente, os seus resultados ministeriais, eles são maiores. Mas, em compensação, você vai diminuir o impacto que você poderia ter através das artes na vida de outras pessoas. Entende? Agora, se você investe só em arte e pouco em vida, haja paciência para você lidar com tanto orgulho, vaidade, soberba, entendeu? Porque aí você está investindo naquilo que é o maior vilão de todo artista, que é ser dono de si mesmo, entendeu? Ainda mais num país como o nosso, que a arte não tem valor, tá? Onde o artista já tem a tendência a ser orgulhoso o dobro do que seria, porque ele sabe que se ele não fizer isso também, ninguém valoriza ele. Entende? Imagina se ele vai e encontra com isso na igreja também, uma igreja que a performance é maior do que o investimento na vida dele. Se ele vai conhecer Jesus, ele conhece Jesus e vai para uma comunidade onde a performance, os eventos, é maior do que o cuidado com a vida dele. Isso às vezes Entende? Acaba afastando esse artista, porque às vezes ele tem uma performance tão alta que ele vai por esses eventos e ele encontra pessoas que não são tão boas quanto ele, e ele fala, não tem por que eu estar aqui. Isso aí. É muito interessante. Pastor, dentro dos... porque, ainda nisso, assim, que quando você ir para outra pergunta, por exemplo, um artista de alta performance, que ele conhece o evangelho, ele se aproxima da igreja, tá? E ele vê que as coisas não são feitas com responsabilidade e excelência, ele não vai se motivar se aquilo não tiver cuidado com a vida dele. Entende? Agora, se existe a busca pela excelência, se existe a valorização pessoal, ele até
pode estar com pessoas que têm uma performance menor do que a dele, mas o ambiente para ele, que é o ambiente de vida, de espiritualidade, faz com que ele sinta diferente. Então ele não quer sair dali porque é diferente. Porque se for para ele sair lá do projeto, vou pegar o exemplo que você convive profissionalmente. Se for para você sair de um convívio de uma orquestra, entendeu? Filarmônica ou sinfônica, e você vir para uma orquestra da igreja, que as competições são iguais, que diferença que faz o evangelho? Tem que ter algo de diferente nisso. E esse é a preocupação minha, esse é o meu investimento. O diferente não pode ser o performático. O diferente tem que ser o investimento na vida. Né? Que a performance ele acaba encontrando lá fora também, né? Às vezes até com um nível muito mais alto. Fora. E com mais investimento. Sim. Eu ia falar, você falou de no Brasil não ser reconhecido, eu ia dizer, eu sei, eu vivo uma arte que é da música clássica que não é reconhecida mesmo, né? Mesmo. Então, entendeu? pastor, quando você está caminhando, e eu vejo lá que eu tenho acesso à planilha do movimento discipular, vejo o seu nome muitas vezes lá. Quando você está caminhando com pessoas, uma coisa que você não abre mão, algo que seja inegociável para você trabalhar com o seu discípulo e ele, se ele bater o pé e falar assim, eu não sei se eu quero isso, uma coisa que você fala assim, eu não posso passar por cima disso aqui, nós temos que trabalhar mais até você entender. São os princípios inegociáveis da palavra de Deus. Uma coisa é você entrar na esfera da compreensão da realidade da pessoa. Tá? Eu amo discipular pessoas. Eu digo para você que um dos meus sentimentos no meu coração, alguns anos atrás, já há muitos anos atrás, eu assumi um compromisso com Deus de levar pelo menos uma pessoa para Jesus por ano. Eu, Paulo Davi, não é o pastor Paulo Davi. Porque como pastor, você influencia na conversão de muita gente. Mas isso não significa que eu estou produzindo para o reino. Eu sempre pensei assim, que não é pelo fato de eu ser pastor de uma área que conduz o culto e que no final lá 20, 30, 40 pessoas tomam decisões para Jesus por causa do sermão do pastor, né? Eu fiz parte disso, então eu estou cumprindo a missão. Eu também estou cumprindo a missão. Mas quem que eu estou ganhando para Jesus? Então eu fiz um compromisso disso comigo, de todo ano, no mínimo, uma pessoa eu levar para Jesus. É levar para Jesus mesmo, assim, pregar o evangelho, caminhar juntos, discipular, batizar e ver essa pessoa lá, firme com Jesus, tá? Então eu gosto muito de discipular. Mas o que acontece dentro do discipulado? Quando você parte só para a linha técnica do discipulado, e que você vai seguir apenas os critérios estabelecidos, mesmo no livro do discipulado, você não vai produzir uma relação com o seu discípulo de confiança. Sabe? Você pode ser aquele professor que está dando aula para o terceiro ano, com 40 alunos na sala, e que você está ensinando eles o conteúdo. Se ele aprendeu ou ele não aprendeu, tudo bem. Você está ensinando o conteúdo. O maior risco de quem discipula, do discipulador e não do discípulo, é o discipulador ser aquele que ensina a cartilha. Mas o grande segredo para mim do discipulado é vida na vida. É o discípulo falar assim, olha, puxa, olha, pastor, nesse ponto que você leu do texto aí, eu tenho dificuldade em relação a isso. E eu falar para ele, você sabia que eu também já tive dificuldade nisso? Como assim? Eu já tive.
Eu não mudei porque eu tive que aceitar o que o texto da Bíblia diz porque eu sou pastor. Não, foi porque eu entendi o valor que tinha na palavra de Deus disso para mim. Então, esse vida na vida, sabe, ele é importante. Quando a gente chega só como discipulador e discípulo que está ensinando uma cartilha, o meu contraponto não é um contraponto de valores bíblicos, é um contraponto de legalismo, de defesa de fé, de defesa, sabe? E o que as pessoas precisam é se sentir parte, elas precisam se sentir vida na vida. Quantas vezes no discipulado eu falo, ó, querido, certa vez eu fiz isso de errado, e isso, puxa, tirou minha paz. Como, pastor? Eu falei, querido, eu também eu sou humano. Entende? Então, a verdade, ela tem que ser inegociável sempre. A verdade na palavra e a verdade da sua vida. Não adianta você ser um discipulador, caminhar com um discípulo, e o discípulo achar que você é a pessoa mais perfeita do mundo, porque você também tem receio de revelar os seus pontos fracos e que você luta para vencê-los. Entendeu? Sim. É vida na vida aqui. Hoje a gente está caminhando, pastor, aqui. A gente teve há muito tempo atrás, no discipulado, a cartilha. A gente tem um caminho e um material muito, muito bom dentro da nossa igreja. Muito bom. Mas por muito tempo isso foi só, acabou a cartilha, acabou o discipulado. Né? E hoje, como o próprio pastor Daniel fala, a gente trabalhava com adição e hoje a gente quer trabalhar com multiplicação. Multiplicação. A gente quer, percebendo que se a gente caminhar um pouco mais com esse discípulo, no sentido de aprofundar um pouco mais ele, ali na frente a gente vai ter um discipulador também, como você falou lá, que o que recebeu vai querer passar. Né? Como você vê isso, essa transformação, né, com o passar do tempo, dessa ideia de discipulado dentro da nossa igreja, dentro do ministério em si? Como na sua visão isso está acontecendo? Se está acontecendo devagar demais, se está no tempo certo, a gente já poderia ter feito isso antes? Eu acredito que a gente tem que entender realmente o tempo certo, o time, né, que a gente diz, né, o momento certo de cada ação. Tudo que foi construído até aqui teve o seu valor fantástico. Eu acho que eu olho o material nosso de discipulado, o livro que a gente tem de discipulado, ele já passou por várias revisões, né? E sempre as revisões, elas têm a flexibilidade de contextualizar, mas não de negociar os princípios bíblicos de um discipulado e da palavra. E quando a gente consegue chegar num momento igual esse hoje, você ter uma igreja sadia, uma igreja que tem princípios teológicos claros, que ela tem princípios basilares da palavra muito claro, escritos ali num livro de discipulado, mas que também contextualizou isso para as necessidades de hoje, tá? Eu vejo que está no tempo certo, é o momento certo. Por que eu vejo isso também com bons olhos? A gente tem que olhar que a dinâmica das pessoas hoje, Kiko, ela está muito diferente do que há 10 anos atrás. O tempo das pessoas é difícil. Já não é mais igual a 10 anos atrás. Com essa pandemia, então, nem se fala. Né? Virou tudo de novo. Né? É o novo normal, são novas coisas. E quando eu vejo que nós já temos processos que a gente vinha construindo, e que nesse momento que nós estamos vivendo, esses processos só potencializaram muito mais a multiplicação, é sinal que nós não estamos atrasados no que nós estamos fazendo, nós estamos conseguindo caminhar no tempo certo. Né? Eu, por exemplo, estou fazendo um discipulado de 4 casais ao mesmo tempo, toda segunda-feira à noite, pela jornada, que é o sistema que a gente tem do nosso material do discipulado pela jornada.
Mas qual que é a minha metodologia? Essa liberdade, de certa forma, ela está sendo produtiva. Porque o que eu faço? Eles têm as tarefinhas deles lá de segunda a segunda, né? Para fazer lá no sistema. Eu verifico as respostas, mas no meu encontro com eles, eu nem fico fazendo muito a revisão de tudo aquilo. Eu vou para aquilo que eles estão precisando compreender para aquele momento. O que eu consigo fazer com isso? Eu vou solidificando esse discipulado que a gente precisa, que é o discipulado cartilha, o discipulado sequencial de texto, de valores, mas eu gero o relacional. 90% de chance desse meu grupo de discipulado, que eu vou batizar agora, no próximo batismo que tiver, desse grupo já saiu uma célula. A gente vai precisar de uns 3 e dessa domingos, célula, né, pastor? Entendeu? Batizar todo acho mundo. que 3 vai ser pouco, hein? Então, assim, eu acredito que desse grupo vai sair uma célula. Dessa célula vão sair discipuladores. Por quê? Eu usei a cartilha como um plano sistematizado, mas a aplicação ela foi relacional. Ela foi comprometida numa relação. Ela não foi institucionalizada. Então, eu acredito muito no que está acontecendo desse movimento discipular, sou um dos que estou apoiando, participando disso desde o início, né, com o pastor Daniel, e vou dizer para você que dentro de adoração, eu estou abraçando isso mesmo com todos ali da minha equipe, valendo mesmo, entendeu? A gente acaba sempre percebendo, e eu falei isso lá na nossa congregação, no último domingo que eu preguei lá, que a gente sofreu muito quando a gente percebeu que as coisas fecharam, que a gente não poderia ter os nossos encontros presenciais, mas a impressão que dá que a igreja, quando ela sofre, a reação dela é muito maior, Deus trabalha muito mais, porque quando a gente está naquele momento de brisa, né, de calmaria, parece que o barco não... Parece que a gente dorme um pouco quando o barco está indo bem, né? A gente precisa de uma ondinha balançando para a gente lembrar pelo que a gente está lutando ou está vivendo. Pastor, dentro do Ministério de Adoração, eu sei, pois tenho a graça de Deus de poder caminhar com o Ministério de Adoração por muito tempo, desde que eu cheguei na PIB ali, trabalho, caminho contigo, e agradeço a Deus por isso, porque aprendo muito sempre. Vejo como você incentiva esses líderes não só falando, não só na sua gestão, mas com o seu exemplo. Eu brinco assim, a gente não consegue não discipular, por exemplo, quando a gente vê na planilha que você está lá com 8, 10 pessoas, fala assim, não posso não fazer nada. Eu tenho que estar junto nessa história aqui. E dentro dessa visão que você tem de liderança, para uma igreja, para um líder de ministério de adoração, ministério de artes de uma outra igreja, assim, qual o conselho que você daria para eles começarem a pensar e caminhar nessa trilha do discipulado, dessa gestão, desse cuidado de pessoas, além do artista? A minha orientação, assim, ou sugestão, sabe, Kiko, seria pensa menos em programa, pensa menos em programas mesmo, eventos, programa de culto, pensa menos em ensaio, e olha as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Se a gente olhar para as pessoas que estão envolvidas nesse processo, a gente vai ver que 1 hora de um discipulado, investimento vida na vida, vai facilitar 5 horas de ensaio. Enquanto eu fico tentando realizar 5 horas de ensaio,
só para manter as pessoas numa unidade de mesmo espírito, eu me desgastei 20 horas. E 1 hora de investimento na vida de alguém, você ganha 5 horas de tranquilidade e paz. Então, o discipulado para mim é isso. Eu acho que são ações paralelas, assim, como eu disse. Você tem que investir, você tem que montar os programas, você tem que gerar... O artista, ele gosta de fazer a arte dele, ele gosta de tocar, ele gosta de cantar, ele gosta de pintar, ele gosta de dançar, de atuar. Não adianta você só ver o lado espiritual e não promover aquilo que também apaixona ele. Mas como líder, né, a tua pergunta para mim foi como líder. Como líder, invista mais tempo na vida e menos no planejamento, que você vai conseguir ter o planejamento mais leve e com resultados maiores, porque as pessoas vão entender o que é servir o reino, não é realizar as coisas no reino. É diferente, sabe? Eu vejo que quando a gente consegue ter essa percepção como líder, a gente colhe momentos muito preciosos. A outra coisa bem importante também, que é a diferença entre você trabalhar regras e construir valores. É mais fácil você trabalhar regras do que construir valores. É mais fácil chegar para você e falar assim, Kiko, olha, você está na escala de domingo. Aí você falar para assim, puxa, pastor, mas eu vou ter um casamento para tocar, é a minha profissão. Ah, então se você não vir, você vai ficar 3 meses fora da escala. É mais fácil eu fazer isso do que eu falar, não, tudo bem, Kiko. Aí quando é na segunda-feira, eu ligar para você e falar, Kiko, e daí, como é que foi o casamento? Foi tudo bem? Puxa, vamos tomar um café, vamos conversar. Querido, vamos tentar ver como é que está a sua vida. Porque o investimento de valor demanda tempo seu de investimento e demanda tempo de colher isso. Por isso que a maioria das pessoas e dos líderes fazem a opção de investir em regras do que construir valores. Entendeu? Porque eu estou caminhando com o Kiko hoje. Poxa, Kiko, quando que você chegou na PIB, que a gente começou a caminhar juntos? Quanto tempo já tem isso? 2010, 2011, pastor. Então, vamos colocar aí quase 10 anos. Quase 10 anos. Né? Sim. Quase 10 anos. Eu lembro que uma das primeiras conversas que a gente teve foi a tua crise de falar assim, eu sei que eu tenho chamado ministerial, mas eu estou fugindo dele. Não é verdade? E hoje o que você está fazendo, querido? Eu brinco que hoje a minha arte foi só um caminho para chegar onde eu estou, né, pastor? Onde Deus queria que eu tivesse, porque tecnicamente então, nada agora você existe. imagina. Então você imagina, estou pegando o seu exemplo aqui. Você imagina se há 10 anos atrás eu falasse assim, não, Kiko, se você então quer exercer teu ministério, você vai ter que diminuir a tua agenda da Sinfônica, você vai ter que diminuir a tua agenda dos casamentos, você vai ter que arrumar outro jeito para manter tua família, porque senão, meu amigo, eu não vou investir em você, não. Entende? Eu colocaria regras. Mas a opção foi o quê? Kiko, vamos caminhar junto. Não foi o que a gente conversou há 10 anos atrás? E não foi que em vários momentos da vida a gente vinha conversando, e daí, Kiko, como é que está isso? E daí, Kiko? Kiko, olha, acho que agora dá para você assumir uma liderança aqui, vamos chegar mais perto. Ó, e a faculdade teológica? E vamos, e daí, como é que está isso? Ó, e o estágio? E vamos. Isso levou 10 anos. Será que um líder que está querendo ver o seu ministério que ele lidera consolidado, ele está disposto a esperar 10 anos? Se ele estiver olhando só com resultado de programa estético,
performático, ele não vai ter essa paciência. Se ele estiver olhando como reino, ele vai investir primeiro nas pessoas para que tenha resultado no estético e performático. Entendeu? Sim. Perdão por usar o seu exemplo, Não. mas é que ficou mais próximo. Tive que me segurar aqui porque eu também lembro de todas as nossas conversas, desde sempre, sempre foram muito boas para mim. Eu brinco que às vezes quando a coisa está bem, a gente se encontra na igreja, né? Quando a coisa está mais ruim, você liga e fala, vamos tomar um café? Já sai com o coração, tomar um café. A gente já sai com o coração meio apertado porque alguma coisa vai ser cobrada. Mas graças a Deus pela tua vida. Pastor, hoje a gente está vivendo um momento, o discipulado em si, para a pessoa discipular em si, era muito mistificado, eu te diria, para depois poder usar a palavra desmistificar, como alguém que sabe tudo da palavra de Deus. Pastores, líderes, e hoje a gente está tentando mostrar para a nossa igreja que a gente pode, aquele irmãozinho que vem só e canta, né? Era o que eu queria ser, lembra, pastor, quando eu cheguei, o irmãozinho que senta e canta com a mão erguida no culto, que aquele irmãozinho também pode ser um discipulador, que ele pode passar o que Deus transborda na vida dele. E para você hoje, para uma pessoa que nunca discipulou, ela fala, não, eu não tenho condições, eu até conheço a Bíblia, eu não tenho condições, e de repente agora, vendo todo esse movimento, ela fala, eu quero discipular. Qual seria, não sei se um conselho, uma dica, ou uma ideia do que essa pessoa tem que focar para que ela não se perca nesse primeiro discipulado dela, nesse início como discipulador? Qualquer pessoa que teve a sua experiência pessoal com Jesus, transformadora na sua vida, ele já é um potencial discipulador. A experiência com Jesus transforma. A experiência com Jesus, ela leva a gente a experimentar da graça, dos milagres dele na nossa vida, da mudança que ele faz na nossa vida. Só isso já é uma grande oportunidade de você ser um discipulador. Tá? Porque o que significa ser um discipulador, na minha perspectiva? É ver o que Jesus fez com os discípulos. Quem olharia para um Pedro, colérico e sanguíneo, tudo junto, pescador, imaginaria que um dia ele estaria pregando e mais de 3.000 pessoas iriam aceitar Jesus como Senhor da vida deles. Né? Quando Pedro ele chega na porta do templo, ele com os discípulos, e tem ali aquele coxo que está ali, né? Aquele homem que ficava só pedindo as ofertas na porta do templo, na porta formosa do templo, e ele pede para Pedro, né, e para os discípulos que estão ali, olha, e Pedro diz assim, olha, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou. O que Pedro estava querendo ensinar para mim, para você, para todos nós? Talvez eu não tenha o conhecimento, talvez eu não tenha profundidade, talvez eu não seja teólogo, talvez eu não fiz todos os cursos que a igreja oferece, mas eu tenho Jesus na minha vida. Então, pelo poder que há em Jesus, levanta e anda. Entende? Se cada um entendesse só isso, sabe, já seria um fator multiplicador enorme, porque a maior testemunha, eu gosto muito quando Paulo fala, eu não estou lembrando do texto aqui, mas quando ele fala que nós somos as cartas vivas de Cristo. Eu acho tão lindo quando o apóstolo Paulo fala isso, porque é uma verdade. Muito mais do que o conhecimento teológico dos textos,
nós somos a carta viva de testemunho do que Cristo é capaz de fazer na nossa vida. Só isso já me leva a desmistificar, entendeu? O discipulado e falar assim, não, então eu posso discipular pessoas. E você, né, quem é da nossa igreja, sabe que a igreja dá todo o respaldo e apoio para isso. Se nós fôssemos pegar a cartilha do discipulado ali, né, o livrinho do discipulado, ou o livro do discipulado, né, as ferramentas de discipulado que tem na igreja, ela é um conteúdo básico, entende? Ele é básico, é princípio da palavra de Deus, o mínimo que você precisa do princípio da palavra de Deus, mas é básico. Mas o que impacta a vida de quem você está discipulando é o seu testemunho pessoal com Jesus. É quem Jesus é para você. Então, se nós cada vez mais mostrarmos para as pessoas que elas são essa carta viva de Cristo Jesus, porque é a palavra viva escrita através da vida desta pessoa, com certeza nós potencializaríamos ainda mais o número de pessoas discipulando outras pessoas e levando outras pessoas para Jesus, né? Eu sempre falo como criança, né? Como discípulo seria o nosso filho, e eles aprendem muito mais vendo do que ouvindo. Você pode falar 50 vezes, não faça isso. Se ele estiver fazendo uma vez, ele vai fazer porque você fez. Pastor, eu não quero ocupar o resto da sua tarde, sei que você deve ter 1 milhão de coisas aí. Eu queria ainda saber, olhar essa tua agenda com calma para ver como você dá conta de tudo isso e ainda arranja tempo para gravar música no canal com seus Estou aqui filhos. para servir. Para trabalhar. Eu às vezes ligo aqui, o pastor Daniel me liga, eu falei, pastor, eu preciso só de mais 2 horas no meu dia para resolver tudo isso aí. E às vezes eu olho para você e falo assim, não tem como, ele não dorme. Não, eu durmo sim, cuido da minha saúde. Eu acho que existem cinco valores, assim, que eu coloco como o meu ponto de avaliação da minha vida, sabe? Que às vezes é um pouco mais, às vezes um pouco menos. Tem dia que você trabalha mais, tem dia que você vai um pouco menos, que é a lei da compensação, né? Mas tem 5 pontos bem interessantes, assim, que eu olho. Primeiro, é a sua saúde física. Eu já sofri demais por não cuidar muito da minha saúde física. Eu tive que aprender a cuidar. Então, isso é um valor hoje que eu também cuido bastante, sabe? O outro é a saúde mental. E saúde mental não está ligado ao emocional. A saúde mental ela está ligado para mim à higiene mental. É eu de vez em quando ficar aqui sentado, sem tocar, sem falar, só quietinho aqui e não achar que eu estou perdendo tempo porque eu não estou fazendo nada. Entendeu? Eu preciso disso, você precisa disso, várias pessoas precisam dessa higiene mental em alguns momentos, né? A outra, ela está ligada para mim à saúde emocional. É onde eu preciso de mentores, eu preciso de pessoas que sejam os meus conselheiros, eu preciso eu preciso construir no meu ambiente de casa, de família, uma liberdade emocional, onde eu posso chegar e falar assim, hoje eu não estou bem, hoje eu estou chateado, hoje eu estou triste, hoje eu estou feliz, hoje eu estou... Essa saúde emocional é muito importante para a gente. A outra é a saúde social. Não adianta eu estar rodeado de pessoas, mas não ter pessoas que me acrescentem no meu crescimento de vida. Então eu tenho que ter uma saúde social, né? E a mais importante de todas é a saúde espiritual. Como que eu posso falar para as pessoas viverem uma intimidade com Jesus se eu não me esforço para viver essa intimidade com Jesus? Vai existir uma incoerência nos frutos, no resultado. Entende?
Então eu preciso ter essa minha saúde espiritual. E a minha saúde espiritual ela não pode ser porque eu sou o pastor Paulo Davi. Ela tem que ser porque eu sou um indivíduo que dependo e preciso da graça de Deus na minha alma. Eu necessito, não é pelo que eu realizo no ministério, eu necessito. Então, para mim, essas 5 áreas elas são muito importantes. Claro, não é o nosso assunto hoje aqui, né? E tem ferramentas que eu uso de gestão, de planejamento e que me ajudam de alguma maneira a gerir. E as surpresas no ministério, algumas vezes que eu precisei cancelar com você, nenhuma delas foi porque eu olhei na agenda e falei assim: ah, eu não quero conversar com o Kiko. Não, estava programado, morreu alguém, eu tive que ir. Estava programado, ligaram do hospital, eu precisei ir, você entendeu? Né? Então, a gente também tem que estar preparado para essas emergências, essas situações, mas a organização, ela ajuda bastante nisso, né? Administrar o seu tempo, né? Eu sou um ser humano desorganizado por natureza. Eu, na minha cabeça eu consigo organizar uma sinfonia de Mahler com os seus 110, mais de 100 instrumentos e suas linhas, mas eu não consigo organizar a minha agenda de uma maneira que ela funcione plenamente. Eu estou desistindo disso. Mas pode, mas você consegue. Eu posso dizer para você que eu também já fui assim, eu já melhorei muito, graças a Deus já melhorei muito. É possível melhorar nisso. É, pastor, para a gente se despedir agora aqui, uma Olha, palavra se teve final. esperança para mim, viu? Se teve esperança para mim, há esperança para você também, viu, Gui? Tenho que, hein, pastor, eu tenho que confessar aqui que toda vez que chega a nossa escala de acolhimento e eu estou contigo, eu fico muito feliz porque eu sei que seu pastor ele faz isso, ele gosta de cuidar das pessoas e eu nunca tinha feito um acolhimento Sim. funeral. Então eu falava assim, eu vou Aham. orar para morrer eu vou orar para que se precisar alguém morrer, se for da vontade de alguém morrer, que morra uma só, porque daí o pastor Paulo vai. E daí eu não preciso. Mas teve um dia que Mas o dia que aconteceu, o pastor Sombrio me mas o dia que ligou. aconteceu, você precisou ir porque eu estava atendendo o outro. Exato, exato. O pastor Sombrio me ligou e falou assim: o pastor Paulo não vai conseguir, porque ele vai ficar até as 4 da manhã atendendo. Então, é você, jovem, vai lá. Eu fui para substituir você, pastor. Eu brinco lá na congregação que a nossa igreja é, entre aspas, uma igreja de loucos, né? Porque me coloca para substituir você em momentos é muita coragem. Eu falo para o pastor Isaac lá da congregação, se me colocar para pregar no domingo para sua igreja também não é coisa de pessoa muito normal. E isso É tem que a gente sabe acontecido. quem a gente tem, que Amém, a gente amém. sabe quem a gente tem. Você é uma bênção, você e a tua família e é uma bênção, graças a Deus. Pastor, como uma palavra final, então, para eu poder te dispensar para o Tá. resto da sua agenda, o que você poderia deixar para todos nós sobre. A gente já falou sobre tanta coisa, eu acho que a gente já quase que englobou uma ideia geral de tudo isso, de como você pensa, mas para a gente finalizar mesmo, assim, uma palavra final sobre o discipulado, sobre esse movimento que a gente tá tendo na igreja, sobre esse discipulado online que se fez necessário nesse momento e se mostrou uma ferramenta tão útil, né? É, um professor e pastor ali da Fabapares, a gente assistindo uma aula, uma das minhas últimas aulas, graças a Deus, ele, ele falou assim, os cristãos não queriam entrar nas redes sociais, Deus teve que empurrar a gente de uma maneira que quase a gente não tinha outra opção. Então, uma Uhum. palavra final sobre tudo isso, sobre esse discipulado e esse trabalho que a gente está realizando. Eu sei que tem muito da sua mão também nisso, nas mentorias Uhum. com o pastor Daniel e tantas outras Uhum. coisas aí.
Olha, bom, primeiro assim, Kiko, eu acho que é um valor muito especial quando você vê pessoas comprometidas com o reino de Deus e de proclamar o reino de Deus, sabe? E é isso que eu tenho visto no pastor Daniel, tenho visto em você, no Taylor, nessa equipe que está trabalhando junto com ele, sabe? Eu vejo essa paixão de querer ver realmente o reino de Deus chegando na vida e na casa e nas famílias. Isso é muito especial, isso é apaixonante para a gente. A gente acaba se apaixonando ainda mais junto com vocês por ver esse comprometimento de vocês nesse sentido. Então, em primeiro lugar, assim, meus parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando nisso, sabe? Assim, glória a Deus mesmo e graças a Deus pela vida de vocês. Mas, no geral, eu acredito que sempre vale a pena investir na vida de pessoas. Sempre. Em todo momento. Você sendo compreendido ou não, vale a pena investir na vida de pessoas. Vale a pena você lançar sementes da palavra, porque é a palavra que é boa, não sou eu, não é ninguém. É a palavra que é boa. Então, se você lança a semente da palavra, você tem certeza que a qualidade da semente que você está lançando é boa. E a palavra de Deus diz que o próprio Senhor dá o crescimento, né? Eu não sei se a gente vai ter ainda o privilégio de ver muitos resultados das sementes que a gente lança, mas o reino vai ver, e isso vai se multiplicar. Então, ser testemunha de Cristo Jesus, para mim, é isso. E eu quero deixar isso mais claro, quero deixar claro ainda, mais uma vez, todos nós somos aqueles que já experimentamos quem é Cristo para nós somos estas cartas vivas, essa carta viva do testemunho de quem é Cristo Jesus. Então, que nós possamos continuar aí deixando o bom aroma de Cristo, apesar da gente, apesar dos nossos erros, falhas, a nossa inconsistência, apesar das nossas limitações. Muitas vezes, como o apóstolo Paulo fala, as coisas que eu quero fazer eu não faço, as que eu não quero fazer eu faço, mas que nós possamos ser as testemunhas de um evangelho vivo, verdadeiro e firmado na palavra, evangelho transformador de Jesus. Esse é o meu desejo, é isso que eu estou apaixonado, assim, estou mesmo apaixonado de ver o que está acontecendo nesse tempo com a gente, como igreja. Bem, pastor, muito obrigado por esse tempo aí na sua agenda. Valeu. Orei muito para não receber a ligação Amém. da Fernanda essa semana, para que desse certo, porque a gente poderia ficar mais um tempão aqui. Você sabe como eu gosto de falar contigo, de aprender contigo nessas conversas, mas muito obrigado. Isso foi enriquecedor para mim e tenho certeza que vai ser para todo mundo que vai assistir isso aí no decorrer da semana nas nossas redes sociais. Muito obrigado. Deus abençoe, Amém. pastor. Amém. Movimento Discipular, mobilizando discípulos para a missão de expandir o reino de Deus sobre a terra.